Tá na hora a gente conversar com a psicóloga Gisele Mello, que está chegando aqui mais uma vez para falar desses sofrimentos que não aparecem no corpo, né? Para você que enfrenta aí muitas batalhas silenciosas, sem saber exatamente como lidar com elas, é por isso que a psicóloga está aqui. Sua mente sente. Sua mente sente. Bom dia, Gisele Mello. Seja bem-vinda. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. Bom dia, Daniel. Aqui é a Gisele Mello, psicóloga, e hoje nós vamos juntos cuidar da nossa saúde emocional. Gisele, é muito comum uma geração que está criando os filhos, né, ter passado pela famosa palmada. Era comum, era algo que você já não vê tanto hoje, né? A gente vê, obviamente, aí, né, em outras gerações, vê até a palmatória na escola, né? Ficar de joelho no milho, em casa, apanhar de cinto, né? As crianças muito levadas e tal. E aí você vê muitos adultos falando o seguinte: eu apanhei e não morri, né? Para justificar, né, uma palmada aí dos filhos. Enfim, por que essa frase, Gisele, eu apanhei e não morri, não é uma justificativa assim adequada para repetir essa mesma prática, né, violenta na educação dos filhos, né? Uma pessoa pode ter sofrido na infância e mesmo assim acreditar que aquilo lhe fez bem, Gisele? Pode sim, Daniel, porque para uma criança é muito difícil ela reconhecer que as pessoas que criam ela, das quais ela depende, também podem machucá-la. Por isso que algumas crianças crescem tentando transformar a violência em uma prova de amor ou uma forma legítima de educação. Na vida adulta, a pessoa pode dizer que apanhou e que por isso, por exemplo, se transformou em alguém irresponsável, né? Mas, na verdade, ela seria responsável de qualquer forma. Ela se tornou responsável apesar da violência e não por causa dela, né? Também pode ter muita consequência para essa pessoa, como medo de errar, dificuldade de confiar, intolerância ao erro, explosão de raiva. Reconhecer que algo feriu a gente não significa deixar de amar os nossos pais. Significa olhar para a própria dor com maturidade e decidir quais comportamentos a gente não quer repetir. Gisele, e como colocar limites, então, em uma criança sem usar agressões ou humilhações? O problema todo, Dani, é que tem muita gente que acha que educar sem violência significa permitir tudo, né? E não é assim. As crianças precisam de regras claras, consequências coerentes e adultos capazes de sustentar um não. A diferença está na maneira como o limite é colocado por você. É possível a gente corrigir um comportamento sem atacar a identidade da criança. Em vez de você dizer, você é uma criança impossível, você pode dizer para ela qual foi o comportamento que ela teve e que foi errado, inadequado, qual vai ser a consequência e o que você espera que ela faça da próxima vez. O limite que seja saudável, ele ensina. A humilhação da criança produz medo, vergonha ou até mesmo revolta, gente. A criança precisa compreender que errou, mas também precisa saber que continua sendo amada e respeitada. Certo. E, Gisele, qual é a orientação que você dá, então, para os pais que estão nos ouvindo agora, né? Como é que os pais podem lidar com a própria raiva no momento de corrigir os filhos? Ótima pergunta, Daniel, porque o adulto precisa perceber quando ele está emocionalmente alterado demais, né, para educar a criança naquele momento. Corrigir uma criança durante uma explosão de raiva aumenta a tua chance de gritar, de ameaçar, de bater, de ter agressões, né? Quando for possível, você pode se afastar por alguns minutos, respirar, se organizar e organizar o que você quer, comunicar e retomar a conversa depois com a criança. Isso não significa ignorar o comportamento dela, significa garantir que a consequência para ela seja educativa e não só uma descarga de raiva tua. Também é importante que você reconheça os seus próprios gatilhos. Às vezes, um erro da criança desperta lembranças da maneira como você foi tratado na sua própria infância. Então, olha, procurar apoio psicológico,
Aprender sobre desenvolvimento infantil e dividir responsabilidades são atitudes muito importantes. Os pais não precisam ser perfeitos, mas precisam assumir responsabilidade quando erram, pedir desculpas e mostrar aos filhos que conflitos podem ser reparados sem violência. Certo.